Olá, meus amigos leitores, eu sei que você estava ansioso para ver Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Esse livro é muito legal, é muito interessante, justamente porque não é um livro, ele é um roteiro, rapidinho você lê, curtinho, bem gostosinho, é um roteiro de um teatro. Não foi escrito pela J.K. Rowling, então vamos direto a esse assunto, não é canônico, mas ela aprovou para um teatro, então como se fosse assim, uma realidade alternativa. Vale a pena você conhecer. Isso aqui, para você que é fã de obra japonesa, é tudo que o Kishimoto quis fazer na obra dele e não conseguiu. Muito bem feito, muito estruturado, um enredo muito bom, a relação de pai e filho ali muito legal, gostei bastante, e o Jack Thorne fez uma peça teatral maravilhosa. Então, assim, como teatro deve ser melhor ainda, né? Como não chegou no Brasil, eu vou me contentar com esse roteiro do teatro. Dá pra chamar de livro? Dá. Bom, eu li como livro e funcionou. Vamos lá, lançado em 2016 pela editora Rocco, minha edição é de lançamento, 343 páginas, mas calma, aqui cabe simplesmente 60 páginas do que a J.K. Rowling escreve nos outros livros. Inclusive, se ela escrevesse quarto, quintos, caberia aqui. Ou se ela escrevesse um quinto do que ela escreve, porque os outros livros é cheio de detalhes. Quem gosta de detalhes nos livros, acha bacana. Eu acho muito enfadonho. Então, esse aqui é muito objetivo. Gostei porque ele escreveu assim, os anos da escola do jovem alvo e bem sucinto. Então, as coisas vão acontecendo rapidamente e fica por conta do leitor deduzir o que fica subentendido. Bom, funciona muito bem. Eu, com a minha camisa aqui da Lufa Lufa, fazendo uma homenagem ao Cedrico, e você que é hater aí vai dizer que não é, mas é como se não fosse. Vambora. O livro é dividido em 4 atos, tá? Então eu vou falar por atos pra gente poder entender o que tá acontecendo na história. O ato 1 tem 19 cenas e ele começa exatamente no pós-fácil que acaba o livro 7 das Relíquias da Morte, aonde tá ali na King's Cross, tá o Rony, Hermione, o Harry e o Draco. Aqui é falado então que o Harry ele teve 3 filhos, teve o Tiago Sirius, todos os filhos dele ele fez uma homenagem, tadinha da Gina, perdeu as homenagens. O Alvo Severus, que é o nosso protagonista do livro, e a Lilian Luna, olha, fez homenagem à própria jovem Luna. A Rosa é a filha do Rony e da Hermione, e ela ganhou o nome de Rosa Granger Weasley. Eu não entendi, sendo que os filhos de toda a obra pegou o nome do pai, mas aqui ela pega o nome da mãe e ainda é trouxa. Mas funcionou assim, tá, vamos embora. E o Scorpio, que é o co-protagonista, ou o protagonista conjunto, chama do que você quiser, que ele é filho do Malfoy, e aí a trama vai se envolver justamente em cima desse Scorpio junto com o Alvo. Bom, a mãe do Scorpio, ela faleceu, ela tinha uma fragilidade ali, uma doença no nascimento, no parto, então todos já sabiam que ia acontecer alguma coisa assim, já era esperado, mas enfim, é isso que acontece. Ela se sacrificou para que a linhagem dos Malfoy não fosse destruída. Bom, o Alvo então, dentro do trem ali, indo para o primeiro ano de Hogwarts, senta junto com o Scorpio com a Rosa, e aí tudo que o pessoal não queria, né? O Alvo, filho do Harry, junto com o Draco, filho do Malfoy, e aí isso vai fazer com que as famílias se unam e geram um enredo bem legal. Bom, eles sentam lá, Rosa vai para a Grifinória, Scorpio vai para a Sonserina, e o Alvo acontece justamente o que ele temia lá no final do pós-fácil do último livro. Ele vai para a Sonserina. Ele não queria primeiro Potter na Sonserina e Tiago, o irmão dele, usou ele pra caramba. Bom, o Alvo também não tem aptidão nenhuma com vassoura e ele fica super chateado com isso. Primeiro ano ele é alvo de zoação e ele é um aluno muito fraco com magia, muito fraco, muito fraco com tudo. Primeiro ano ele volta para casa meio triste, volta para o ano 2. O ano 2, então, é dito que Hermione virou ministra da magia, o Harry Potter é ministro geral do Ministério da Magia, a Gina é editora-chefe do Jornal do Profeta Diário, justamente com a seção de esporte. O Rony está trabalhando nas genialidades depois que o seu outro irmão faleceu lá, que era o sócio. Bom, e existem boatos ali na escola de que o Scorpio ele seja filho do Voldemort. E esses boatos são bem pesados. O Malfoy então vai lá no Ministério da Magia e pede pro Harry lançar uma nota oficial dizendo que isso tudo é mentira. Só que o Harry acredita. Harry sendo babaca em todos os livros, né? Terceiro ano, então, da escola de Hogwarts, o Alvo ele fica cada ano mais isolado da turma, isolado dos outros alunos, porque ele não consegue desenvolver suas aptitudes mágicas, ele realmente é um dos piores alunos. E a Lilian, ela entra para a Grifinória, mais uma decepção na vida do Alvo. Bom, o pai do Diggory, lá do Cedrico, da Lufa Lufa, vai visitar o Harry Potter e fala para ele que ele tem o vira-tempo no Ministério da Magia e que ele quer que use o vira-tempo justamente para salvar o seu filho, para o Harry voltar no passado, lá no Torneio Tribucho, e salvar o seu filho. O Harry fala, não, isso não existe não existe vira-tempo não, esse negócio é coisa da sua cabeça. Só que o Alvo escuta essa conversa e ele acha que o pai dele foi um vilão, porque ele poderia ter salvado o Cedrico se quisesse, mas enfim, ele não faz. Passa-se mais um tempo, Harry Potter vai presentear os seus filhos, dá a capa da invisibilidade para o Tiago, que é o irmão mais velho, dá as asas de fada para a Lilian, que é a irmã mais nova, né? E para ele dá algo sentimental, porque o relacionamento entre o Alvo e o Harry Potter é extremamente ruim. Então ele simplesmente dá algo sentimental, ele dá o cobertor que foi envolto quando ele era bebê. E o Alvo acha aquele um desperdício. Poxa, eu queria a capa. Eu também. Mas enfim, não é o que ele quer. Harry Potter, então,
brigando com seu filho, vai dormir e tem um pesadelo depois de 22 anos que ele não tinha pesadelo porque sua marca começa a doer. Começa o quarto ano, no quarto ano seria o torneio Tribruxo, mas esse ano não vai ter mais. Inclusive não há torneio Tribruxo desde a morte do Cedrico Diggory. O alvo, então, ele faz uma associação com o Scorpion e decide fugir do trem em movimento, coisa que nunca aconteceu. E aí conta que toda uma mazela aqui com aquela vendedora de doces, como é que ela em pé, e tenta impedir, mas não consegue. Eles fogem, vão para casa do pai do Cedrico para conversar com ele, alguma coisa que eles podem fazer para pegar o vira-tempo, voltar no passado e tentar salvar o Cedrico. Uma sobrinha, prima do Cedrico, sobrinha do pai dela, tá lá, chama Delphi, e ela fala assim, não, eu consigo fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma poção polissuco, nós vamos lá no Ministério roubar, então esse vira-tempo a gente volta no passado e muda tudo. Eita, aqui tá começando o enredo do livro, hein? Aqui que vai começar tudo que a gente vai entender o que vai acontecer. Gostei dessa premissa, eu já tava todo feliz. Bom, então Delphi se transforma em Hermione, Delphi é uma mulher, Scorpion fica como Harry Potter e o alvo fica como Rony. A escola, a Minerva, a diretora, manda uma coruja pro Harry e pros outros pais, avisando que os filhos deles não chegaram na escola. No caso, o outro pai é o Draco, né? E eles ficam assim preocupados com os filhos, então Harry, Draco e Gina vão procurar pelos seus filhos desaparecidos. O trio Delphi, Scorpion e Alvo vão invadir o ministério e eles usam a Alohomora para abrir as portas do ministério. Esse negócio de Alohomora eu fico impressionado. Se todo mundo é mago, se todo mundo consegue abrir a porta, para que tranca? Eu morri de rir dessa história. Todo mundo invade o ministério. Desde os outros livros do Harry Potter, todo mundo chega invadindo e a porta trancada, Alohomora, a porta destanca. Então para que chave? Se todo mundo é bruxo, todo mundo abre. Bom, enfim, para distrair Hermione e tentar entrar na sala e pegar o vira-tempo que ela cuida, o alvo, que está transmutado em Rony, começa a beijar a Hermione. É muito engraçada a cena aqui que o Scott fala assim, poxa, não precisava beijar sua tia. E não tantas vezes. É muito engraçado a cena que se passa aqui. Mas acontece, enfim, eles conseguem pegar o vira-tempo e aqui termina o ato 1. O ato 2, então, começa o alvo treinando o Expelliarmus junto com Delphi. Delphi está ensinando ele, porque ele é muito fraco com magia, mas ele consegue aprender. Eles usam o vira-tempo, voltam lá em 1994, eles estão na plateia no torneio Tribruxo, no primeira prova, onde o Cedrico ali ia usar a sua varinha para fazer as pedras virar um animal e distrair o dragão para roubar o ovo. Você lembra isso do livro 4, do livro anterior? Se você não lembra, toda a obra do Harry Potter está aqui. Alguns eu vou deixar no card que a gente vai conversando. Então, ele pega a varinha do Cedrico usando Expelliarmus. Então, o alvo toma a varinha do Cedrico, o Cedrico perde aquela prova. Qual que é a ideia aqui? Eles querem que o Cedrico não morra na última prova. Se ele for reprovado nas provas, então ele não vai participar das anteriores. A ideia seria essa. O vira-tempo que eles possuem só dura 5 minutos no passado. Então eles voltam para o presente. Quando eles voltam para o presente, acha que nada aconteceu. Só que o alvo percebe que ele está na Grifinória. Ele não está mais em Sonserina, então ele vê que algumas coisas mudaram. Passando o enredo, Hermione agora é professora de defesa e contra artes das trevas e Rosa não existe. Scorpion fica muito triste por causa disso. O que aconteceu? Lá nos livros anteriores, quando o Rony tinha que chamar a Hermione pro balé, pra dança lá do torneio Tribruxo, ele não chama e deixa a Hermione como última opção. A Hermione fica muito triste. O Rony ganha no torneio quadribol e acaba namorando outra pessoa, e aí a Hermione fica com ciúme. O Rony vai para o baile junto com o Harry, com as gêmeas, só que lá naquele baile a Hermione estava com o Krum, o Victor Krum. Então todo esse ciúme que gerou o relacionamento deles. Aqui nessa realidade, o Rony convida a Hermione de começo. Eles estão no baile, se sentem mais amigos do que românticos, não se relacionam. O Rony então é casado com uma daquelas irmãs e a Hermione se torna uma professora antipática e amargurada porque ela não tem o Rony, que é o brincalhão da história. Então nessa realidade não existe a Rosa. Nossa, pra você ver que como uma pequena mudança no passado mudou grandes coisas no futuro. Bom, o Harry, então, pede para que a Minerva não deixe os amigos Alvo e Scorpion andarem mais juntos, e ele ameaça usar todo o poder do Ministério para acabar com a escola se ela não obedecer. Olha, o Harry aqui também não tá tão bonzinho não, viu? Bom, o que acontece, então, é que simplesmente as coisas não saíram como esperado e a Delphi invade a escola também, então, nada de proteção, toda vez as pessoas invadem naquela escola, e ela chama o Alvo e o Scorpion para que eles possam simplesmente voltar de novo no passado e corrigir o que aconteceu.
porque o Cedrico continuou vivo, continuou na competição e ele acabou falecendo. Então eles voltam no passado novamente, vão para a segunda prova. A segunda prova é aquela do mergulho, e a ideia é que simplesmente o alvo faça com que o balão, a bolha de ar que o Cedrico usa, seja 4 vezes maior, para que ele, ao invés de afundar, que ele flutue, e na hora de flutuar ele simplesmente não vai participar daquela prova e é desclassificado de novo. E ele consegue, só que ele acrescentou um a mais. Ele colocou um presente ali do Rony, ali das genialidades, alguns fogos de artifício escrito que Rony ama Hermione, justamente para chamar a atenção de Hermione para que eles pudessem se casar. O Cedrico seria desclassificado, mas o Rony casaria com a Hermione para que a Rosa pudesse continuar viva. Quando eles voltam para o presente, olha que coisa bacana, eu gostei, chega, me arrepiei. Dolores é a diretora da escola. O alvo não existe, simplesmente quando eles voltam, só o Scorpion volta para o presente, o alvo não está participando dessa era, e o Voldemort está vivo. O alvo não está vivo, porque como o Voldemort está vivo, ele venceu o duelo do Salão de Hogwarts, e então o Harry morreu. Caramba! E agora? Acabou o ato 2. Se fosse fazer um filme desse livro, eu tenho certeza que Hollywood ia fazer 2 filmes e acabar o primeiro bem aqui. Seria bom um filme desse livro aqui. O último filme foi lançado em 2011, então acredito que se for contar 19 anos depois que a obra passa, talvez lá em 2030 saia. Mas se fosse o Hollywood já tinha feito na hora um filme só com tudo. Fiquei fã desse livro aqui. Bom, nessa realidade, Scorpion é campeão de quadribol e Dolores Umbridge adora ele porque ele ajudou a dedurar todo mundo ali da escola. Ele não é uma pessoa tão boazinha assim. Mas ele vê então que as coisas estão erradas porque Voldemort está vivo e isso não deveria acontecer. Draco, então, ele é o executor do Ministro da Magia por ordem do Voldemort. Bom, ele vai procurar a ajuda de alguém, mas nessa realidade Snape está vivo. Ele sabe que Snape era justamente uma convenção da morte duplo, né, de realidade dupla. Ele vai, o Scorpion vai até o Snape, conta para ele as verdades que ele sabia, o Snape se convence, leva ele então para a sede da resistência contra o Voldemort. Lá tá Rony e Hermione, mas eles não têm um relacionamento um com o outro. Simplesmente o Scorpion conta para eles que eles seriam casados na outra realidade. Snape entende que seria morto, que a morte dele é importante para que Voldemort seja morto, e eles aceitam então usar o vira-tempo para que eles possam voltar e desfazer as merdas que eles fizeram. Eles voltam então para a primeira prova. A Hermione então usa o Expelliarmus no alvo, antes do alvo usar no Cedrico. Muito bacana, porque eles voltam no passado do passado. Achei muito legal. Ficou muito bem construído, então eles evitam que o Cedrico perca a primeira prova. O Cedrico continua fazendo um tempo normalmente. Quando eles voltam para o presente, eles são atacados por vários dementadores. O Rony e a Hermione, então, o Rony se declara para Hermione, porque o Scorpion falou que na outra realidade eles são casados, e o Rony fala que ela sempre amou. E eles decidem sacrificar-se para que aquela realidade aconteça, e o alvo e o Severo assistem que eles são devorados por dementadores. O alvo fica em pânico quando isso acontece. É bem chocante essa cena. Bom, o Scorpion e o Snape voltam então de novo no passado, na segunda prova, e nessa segunda prova eles são atacados pela Dolores. O Snape fica duelando com ela, isso daria uma cena bacana no filme. O Snape é violento nesses duelos. O Scorpion então estoura a bolha. Na hora que o alvo faz a bolha crescer 4 vezes, ele estoura a bolha, Cedrico afunda e volta na competição novamente para que tudo volte ao normal. Voltando para o presente, o alvo está vivo, o Scorpion está feliz, eles são pegos ali justamente pela Minerva, pelo Harry, pela Gina, pelo Draco, e eles vão ser punidos pelos que fizeram. A Minerva então os acusa: olha, vocês são acusados de simplesmente invadir o ministério, de roubar item secreto, de alterar a realidade, de ressuscitar Voldemort, e a punição de vocês é 1 ano de detenção. Olha o quê? A Minerva sempre foi muito mãe, né? Bom, eles desfizeram a merda que eles fizeram, então simplesmente volta tudo ao normal. O Scorpion diz então que perdeu o vira-tempo, que a Hermione estava pedindo de volta. O Scorpion diz que perdeu no passado. Se ele perdeu no passado, como é que ele voltou para o presente? Ele voltou para o presente porque o vira-tempo só dura 5 minutos, mas enfim, engoliu a desculpa dele, só que simplesmente ele mentiu, porque ele quer destruir o vira-tempo para que ninguém use mais isso. Nesse ínterim, ele tentando destruir, Delphi aparece, derrota Alvo e derrota Scorpion, pega o vira-tempo e leva os 3 para a terceira prova do torneio Tribruxo. Lá na terceira prova, eles querem fazer com que o Cedrico então não morra, o Delphi, a Delphi no caso, só que o Cedrico no meio do labirinto ele encontra com eles, vê a Delphi atacando os meninos, e o Cedrico acha que faz parte da prova, simplesmente Expelliarmus na Delphi, e o Alvo fala pro Cedrico uma coisa bem emocionante. Ele fala para ele assim: olha, o seu pai te ama muito. E esse sentimento que o Alvo fala é justamente o sentimento que ele entende que o Harry Potter o ama. Ele entende a situação ali de entender que pode perder o filho, porque o pai, ele vê o amor que o pai tem justamente pela morte do Cedrico. Bom, Cedrico continua a prova, o Alvo deixa ele ir, sabendo que ele está indo para a morte,
porque se ele não morrer, simplesmente o Voldemort continua vivo. Mas aí, o que acontece? Delphi usa o vira-tempo e vão para um passado que não é revelado até o momento e destrói o vira-tempo. Estão todos no passado. Caramba, véio. Ficou muito legal essa parte. Simplesmente mostra o Harry Potter indo por orfanato, o Harry Potter junto com os pais, a Gina e o Draco, indo para a casa do Cedrico, no caso o pai do Diggory, do Cedrico Diggory, o pai Diggory, para tentar entender quem é essa Delphi e como é que ela manipulou as crianças. Ele fala assim, não conheço essa mulher, essa gente apareceu aqui com ele. Não, mas ela disse que ela é Diggory. Não, ela não é um Diggory. Eita! Investigando o Mistério da Magia, quem é essa mulher, descobre que ela está no orfanato, vão na casa dela no orfanato e descobre toda uma profecia no teto, em Ophidióglota, e descobre que ela é filha do Voldemort com a Bellatrix. Caramba, então aquela suspeita de que o Scorpio seria filho do Val é desfeita. Quem é filho do Val é essa Delphi. E aí fica todo muito polvoroso e acaba o terceiro ato aí. Caramba, ficou muito bacana. Simplesmente a realidade que foi criada onde o Voldemort estava vivo foi criada porque o Cedrico Diggory foi humilhado na segunda prova, na primeira prova, nas duas provas anteriores, e ele se torna o Comensal da Morte. Se tornando o Comensal da Morte, na luta final da Batalha de Hogwarts, o Cedrico mata mata o Neville, e o Neville não consegue matar a Nagini. Mesmo o Harry Potter duelando com o Voldemort, e tomando a varinha dele, o Voldemort não vai ser destruído porque a Nagini está viva. Aí o Voldemort consegue matar o Harry através da Nagini. Por isso que aconteceu todo esse cenário. Então você vê como o Cedrico era um personagem importante na história. Mas sim, acaba o terceiro ato aqui, a gente fica sem saber muita coisa. O quarto ato começa Alvo Scorpion na casa do Harry Potter bebê, lá quando ele era nenenzinho, na primeira vez que o Voldemort os ataca. Então o Draco, ele chama o Harry Potter para conversar junto com a Gina, a Hermione e o Rony, e vai explicar para eles que aquele vira-tempo que eles estão usando é um protótipo mal feito do verdadeiro vira-tempo. O vira-tempo foi criado inicialmente a pedido do Lúcio, para que ele pudesse voltar um dia no passado e acabasse com a existência do Voldemort antes dele começar. Então ele queria matar o Voldemort ainda como Tom Riddle, porque o Lúcio era muito triste com a vida que tinha, ele só queria ser um pai e conduzir sua família ali da melhor forma possível, e ele foi levado. Aqui está inocentando o Lúcio pelo que ele fez, né? Bom, enfim, então o Draco fala que tem um vira-tempo, só que o Harry fala, ok, nós podemos voltar no tempo, mas quando? O Harry Potter não sabe quando que os meninos foram parar. O Alvo e o Scorpio têm uma ideia. Fala assim, poxa, meu pai me deu uma coberta quando ele era criança. E se eu escrever uma mensagem naquela coberta? O Harry Potter chorando as suas mágoas em casa ali, pega a coberta que deu pro filho e encontra uma mensagem. A mensagem está escrito, pai, socorro. E os números 31, 10, 81. A data justamente que Voldemort o atacou, né? Dia das Bruxas, 31 de outubro de 1931. Ele já sabe agora qual é o momento de voltar. Então Draco, Gina, Harry Potter, Hermione, Rony vão todo mundo pro passado. E quando ele chega lá, eles entendem qual é a motivação da Delphi. Harry Potter toma a poção puro suco para se transformar em Voldemort. Aí, como eles pegaram pedaços de Voldemort, eu não sei. Eu sei que simplesmente eles conseguiram se transformar em Voldemort. Quando a Delphi aparece, o Harry está transfigurado, ela se declara, ó, você é meu pai, tudo. Só que o Harry Potter simplesmente se destransfigurando, derrota ela, e ela fala, olha, apaga a minha memória, eu não quero viver no mundo onde eu não tenho pai, eu só queria ter um pai. Nossa, é o mesmo sentimento que o Harry Potter tinha, só queria ter um pai. Só que cada um agiu de um lado ruim da maldade. Bom, Harry Potter não vai apagar a memória dela, vai deixar ela viver em Azkaban até que ela possa ser, né, melhorada ali como sociedade, mas todos eles assistem o Tiago e a Lily falecerem, porque é algo necessário. Nossa, eu lembrei do Flashpoint, né? Exatamente o que acontece na história do Flash. Ele pegou muito contexto aqui de outras obras para poder criar. Ficou muito bacana esse enredo dele ter que voltar ali e ter que ver os pais todos falecerem de novo. Nossa, ficou legal. É o que a gente já viu em outras obras. Bom, voltam para o presente, Scorpio decide jogar quadribol, porque ele viu que na realidade ele ia ser campeão, então ele quer fazer isso acontecer. Isso dá uma reflexão muito boa, né? Você pode se tornar aquilo que você quiser, desde que você se empenhe. Ele convida a Rosa para sair, porque ele sentiu falta da Rosa quando ela faleceu, então ele descobriu que gostava dela aí. Troca para o Harry conversando com o Alvo, eles trocando figurinhas ali, trocando ideias, mostrando como eles são agora, porque o Alvo amadureceu e entende o relacionamento que ele tem com o pai. Junto, eles visitam o túmulo do Cedrico Diggory e entende que algumas perdas foram necessárias para que eles construam e tivessem feito aquele mundo que eles vivem hoje. E acaba aqui. É um livro bem interessante. O finalzinho da obra é justamente essa parte de pai e filho se entendendo e entendendo os pesares das perdas para que aquela realidade pudesse ser feita, os sacrifícios que são feitos para ter a vida que eles possuem naquele momento. Gostei bastante da obra. Simples, objetiva, rápida, gostosa de se ler. Recomendo a leitura para você que viu os filmes e para você que não viu, pode ler. É bem interessante, bem rápida e não tem muito o que ofender. Assim, pode ler criança, pode ler tudo. Obrigado, meus amigos leitores, por mais essa leitura.
acaba aqui, nossa saga Harry Potter, não tem mais livros pra gente ler. Quem sabe, no futuro aí a gente pega umas outras obras aqui, que vocês pediram bastante esse livro aqui. Eu leio pouco romance, mas vocês pediram, nós estamos lendo. Muito obrigado por mais essa leitura. Fica com Deus e até o próximo livro.